Olá, mineiros, fãs do futebol. Mais uma vez eu faço um vídeo aqui para falar sobre os principais acontecimentos do mundo do futebol, do mundo do esporte, principalmente do futebol em Minas Gerais. Falando aí algumas notícias sobre América, Atlético e Cruzeiro. Vamos começar pelo Cruzeiro. O Cruzeiro anunciou hoje que pagou a dívida com o PSTC de Cornélio Procópio, no estado do Paraná, o clube PSTC, uma dívida do zagueiro Bruno Viana de 2,4 milhões de reais. Essa dívida é o seguinte, o Cruzeiro lá em 2016 vendeu esse zagueiro Bruno Viana para o Olympiacos da Grécia e deveria passar 20% do valor da venda ao PSTC, que são esses 2,4 milhões de reais, na gestão Gilvan, gente. Não repassou. Mais uma vez a gente cai naquela de que o presidente atual contrai dívidas e vai empurrando com a barriga, deixa o mandato, o próximo presidente que assume é que tem que assumir essas dívidas e paga essa dívida, contrai outra, empurra com a barriga, assume outro e assim é o ciclo do futebol. Isso em todos os times acontece isso, por isso que tem que ter uma lei mais rigorosa, tem que tomar um rumo isso daí, porque toda gestão que entra reclama da gestão anterior e assim vai continuar o resto da vida e quem tem a pagar é o time, é o clube. A gente vê aí o que está acontecendo com o Cruzeiro hoje, não é? Mas isso não é exclusividade do Cruzeiro, não. Qualquer time acontece isso. Essa ingerência, essa ingestão. Ingestão de gerir, né? Não é ingestão de comer, não. Mas, bom, voltando aqui ao Bruno Viana, o Cruzeiro pagou, agora o Cruzeiro que estava com uma punição da FIFA desde novembro do ano passado, impossibilitado de negociar jogador, agora já pode voltar a negociar jogador, já pode se inscrever jogador. E detalhe que o Campeonato Mineiro começa nesse final de semana, só tem até amanhã para inscrever jogadores, todos os clubes têm até amanhã só para inscrever novos jogadores para participar do Campeonato Mineiro, e o Cruzeiro está correndo aí para ver se a FIFA arranca essa punição, visto que já foi paga a dívida e parece que tudo vai dar tempo direitinho. Amanhã os nomes dos jogadores novos do Cruzeiro já estarão no bid e o Cruzeiro pode começar o Campeonato Mineiro aí com a cabeça mais tranquila, não é isso? Então notícia boa aí para o clube, notícia boa para os torcedores, e também só alfinetar aqui, alfinetar não, né, gente? Só registrar aqui a liberação do Dedé. O Dedé, zagueiro também, conseguiu na justiça a liberação do seu passe, está liberado para negociar com qualquer clube. Alguns clubes brasileiros aí já andaram sondando o Dedé. Eu acho que o Dedé ainda se encaixa em alguns times, só tem que ver a situação física dele, porque ele é um jogador que vem de muitas contusões, machuca, joga 2, 3 jogos, machuca de novo. É um excelente zagueiro, isso todo mundo sabe, mas tem que ver as condições físicas dele, se ele não tá já bichado, né, pessoal? Se não tiver bichado, é um excelente zagueiro para a maioria dos clubes aí do futebol brasileiro, principalmente na Série A. Não é isso? Então, agora vamos falar América e Atlético. Eu quero falar um assunto geral que envolve os dois. A gente fica às vezes com aquela sensação de perda quando a gente ganha menos do que às vezes estava esperando. Olá, mineiros, fãs do futebol. Mais uma vez eu faço um vídeo aqui para falar sobre os principais acontecimentos do mundo do futebol, do mundo do esporte, principalmente do futebol em Minas Gerais. Falando aí algumas notícias sobre América, Atlético e Cruzeiro. Vamos começar pelo Cruzeiro. O Cruzeiro anunciou hoje que pagou a dívida com o PSTC de Cornélio Procópio, no estado do Paraná, o clube PSTC, uma dívida do zagueiro Bruno Viana de 2,4 milhões de reais. Essa dívida é o seguinte, o Cruzeiro lá em 2016 vendeu esse zagueiro Bruno Viana para o Olympiacos da Grécia e deveria passar 20% do valor da venda ao PSTC, que são esses 2,4 milhões de reais, na gestão Gilvan, gente. Não repassou. Mais uma vez a gente cai naquela de que o presidente atual contrai dívidas e vai empurrando com a barriga,
deixa o mandato, o próximo presidente que assume é que tem que assumir essas dívidas e paga essa dívida, contrai outra, empurra com a barriga, assume outro e assim é o ciclo do futebol. Isso em todos os times acontece isso, por isso que tem que ter uma lei mais rigorosa, tem que tomar um rumo isso daí, porque toda gestão que entra reclama da gestão anterior e assim vai continuar o resto da vida e quem tem a pagar é o time, é o clube. A gente vê aí o que está acontecendo com o Cruzeiro hoje, não é? Mas isso não é exclusividade do Cruzeiro, não. Qualquer time acontece isso. Essa ingerência, essa ingestão. Ingestão de gerir, né? Não é ingestão de comer, não. Mas, bom, voltando aqui ao Bruno Viana, o Cruzeiro pagou, agora o Cruzeiro que estava com uma punição da FIFA desde novembro do ano passado, impossibilitado de negociar jogador, agora já pode voltar a negociar jogador, já pode se inscrever jogador e detalhe que o Campeonato Mineiro começa nesse final de semana, só tem até amanhã para inscrever jogadores, todos os clubes têm até amanhã só para inscrever novos jogadores para participar do Campeonato Mineiro e o Cruzeiro está correndo aí para ver se a FIFA arranca essa punição, visto que já foi paga a dívida e parece que tudo vai dar tempo direitinho. Amanhã os nomes dos jogadores novos do Cruzeiro já estarão no bid e o Cruzeiro pode começar o Campeonato Mineiro aí com a cabeça mais tranquila, não é isso? Então notícia boa aí para o clube, notícia boa para os torcedores e também só alfinetar aqui, alfinetar não, né, gente? Só registrar aqui a liberação do Dedé. O Dedé, zagueiro também, conseguiu na justiça a liberação do seu passe, está liberado para negociar com qualquer clube. Alguns clubes brasileiros aí já andaram sondando o Dedé. Eu acho que o Dedé ainda se encaixa em alguns times, só tem que ver a situação física dele, porque ele é um jogador que vem de muitas contusões, machuca, joga 2, 3 jogos, machuca de novo. É um excelente zagueiro, isso todo mundo sabe, mas tem que ver as condições físicas dele, se ele não tá já bichado, né, pessoal? Se não tiver bichado, é um excelente zagueiro para a maioria dos clubes aí do futebol brasileiro, principalmente na Série A. Não é isso? Então, agora vamos falar América e Atlético. Eu quero falar um assunto geral que envolve os dois. A gente fica às vezes com aquela sensação de perda quando a gente ganha menos do que às vezes estava esperando. A gente parte do zero, aí a gente começa e fala assim, ganhamos aqui, mas eu queria ganhar lá, mas ganhamos aqui, a gente sai insatisfeito. Não, insatisfeito eu sairia se eu tivesse aqui, ou pior. Exemplo, aqueles programas do Silvio Santos, Show do Milhão, o cara chegava lá com zero, não tinha nada a perder, o cara ia lá, olá mineiros, fãs do futebol, mais uma vez eu faço um vídeo aqui para falar sobre os principais acontecimentos do mundo do futebol, do mundo do esporte, principalmente do futebol em Minas Gerais. Falando aí algumas notícias sobre América, Atlético e Cruzeiro. Vou começar pelo Cruzeiro. O Cruzeiro anunciou hoje que pagou a dívida com o PSTC de Cornélio Procópio, no estado do Paraná, o clube PSTC, uma dívida do zagueiro Bruno Viana de 2,4 milhões de reais. Essa dívida é o seguinte, o Cruzeiro lá em 2016 vendeu esse zagueiro Bruno Viana para o Olympiacos da Grécia e deveria passar 20% do valor da venda ao PSTC, que são esses 2,4 milhões de reais, na gestão Gilvan, gente. Não repassou. Mais uma vez, a gente cai naquela de que o presidente atual contrai dívidas e vai empurrando com a barriga, deixa o mandato, o próximo presidente que assume é que tem que assumir essas dívidas e paga essa dívida, contrai outra, empurra com a barriga, assume outro e assim é o ciclo do futebol. Isso em todos os times acontece isso, por isso que tem que ter uma lei mais rigorosa, tem que tomar um rumo isso daí, porque toda gestão que entra reclama da gestão anterior e assim vai continuar o resto da vida e quem tem a pagar é o time, é o clube. A gente vê aí o que está acontecendo com o Cruzeiro hoje, não é? Mas isso não é exclusividade do Cruzeiro, não. Qualquer time acontece isso. Essa ingerência, essa ingestão. Ingestão de gerir, né?
não é ingestão de comer, não. Mas, bom, voltando aqui ao Bruno Viana, o Cruzeiro pagou, agora o Cruzeiro que estava com uma punição da FIFA desde novembro do ano passado, impossibilitado de negociar jogador, agora já pode voltar a negociar jogador, já pode se inscrever jogador. E detalhe que o Campeonato Mineiro começa nesse final de semana, só tem até amanhã para inscrever jogadores, todos os clubes têm até amanhã só para inscrever novos jogadores para participar do Campeonato Mineiro, e o Cruzeiro